Oséias, capítulo 14. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. E o texto aqui, igreja, é um texto muito rico, é um texto pequeno, mas muito rico, e ele é muito prático, muito didático. Já inicia dizendo assim, o capítulo 14 é um chamado a Israel ao arrependimento. Então é um chamado ao arrependimento. Amém? Por isso já inicia dizendo assim, volta, ó Israel, volta para Yahvé, teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Volta, Israel, volta para Yahvé, o teu Elohim, o Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram os teus próprios pecados que te causaram a tua queda. Amém? O profeta inicia, igreja, dizendo o seguinte para Israel, para que voltasse, e ele dava o chamado e também o destino. Então não é apenas voltar, é voltar para Deus. Amém? Porque às vezes, igreja, nós estamos perdidos e há um convite a gente voltar, e a gente acaba voltando para o sistema religioso, voltando para as práticas religiosas, voltando às coisas que não são Deus. E aqui o texto é bem claro, está dizendo volte, mas volte para Deus. Não volte apenas para o sistema religioso, não volte apenas para os usos, não volte apenas para os costumes, mas volte-se para Deus. A parte B do versículo diz: afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. O que está nos dizendo o texto, igreja? Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, a situação a qual Israel estava passando era fruto da sua desobediência. Amém? Então, muitas vezes, a situação que a gente está passando é fruto da nossa própria desobediência. E a gente às vezes acha que é Deus nos punindo, acha que é Deus nos castigando, acha que é Deus vindo com a sua ira sobre nós. Mas na verdade, sempre a gente está apenas colhendo aquilo que está plantando. Amém? No versículo 2, igreja, vem a condição para a volta. E diz assim: agora preparai, pois, o que vai dizer, e retornai para Yahvé, e rogai-lhe: perdoa a nossa maldade ou as nossas iniquidades e todos os nossos pecados, mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. Igreja, o que acontece? Muitas vezes a gente quer voltar para o Senhor, mas não quer se arrepender. E a palavra é bem clara: só há um retorno, uma aproximação novamente para o Senhor quando há arrependimento. Sem arrependimento não tem como a gente voltar para Deus. Por que muitas vezes a gente se esforça e não consegue voltar para Deus? Porque a gente não se arrepende. A gente quer melhorar sem se arrepender. A gente quer avançar sem se arrepender do que está sendo feito de ruim. Amém? É como se a gente fosse construir uma casa e começasse a construção errada. E aí chega no meio da construção, a gente quer consertar. Só que se começou tudo errado, tem que se arrepender e começar de novo. Não tem como consertar do meio para frente. Tem que voltar lá atrás, se arrepender e consertar. Senão não vai romper. E às vezes a gente tem essa grande dificuldade de querer um daqui para frente com o Senhor sem se arrepender do que já foi feito. O texto diz assim, igreja, e bem interessante: perdoa as nossas maldades e todos os nossos pecados, mediante teu amor misericordioso, e aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. O que acontece, igreja? Muitas vezes a gente se acostuma, e nesse ponto aqui, o povo de Israel tinha um costume, que era o que? Toda vez que pecava, oferecia um sacrifício pelo seu pecado. E o que aconteceu? O povo começou a se esconder atrás do sacrifício. Quanto mais pecava, mais
sacrificava, ao invés de se consertar. E aí o que acontece? Isso dava uma aparência de um ambiente religioso, dava uma aparência de um ambiente legal, porque havia muitos sacrifícios. Mas por que tinha muito sacrifício? Porque tinha muito pecado. E o povo, então, eles se acostumaram com isso e eles entenderam: se a gente sacrificar, nosso pecado será perdoado. Então, vão pecar e vão sacrificar, né? E a palavra de Deus está dizendo que não é bem assim. A gente precisa de consertar e oferecer o sacrifício dos nossos lábios, confessar o pecado com a nossa boca e mudar o nosso procedimento, para que então possa cessar o pecado. O versículo 3 diz assim: a Síria não os salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras das nossas próprias mãos, dizendo: tu és o nosso Deus, porquanto só tu, Elohim, nosso Deus, é compassivo e cuida dos órfãos e de todos os necessitados. O que acontecia naquela época, igreja? Israel, ele se garantia muito na Síria. Quando eles estavam em guerra e a Síria tinha um poderoso exército, eles então iam lá e se juntavam com a Síria, para que a Síria pudesse os garantir nas guerras. E a palavra está dizendo o seguinte: o nosso único refúgio é o Senhor. Porque a própria Síria, a qual eles se garantiam, era a Síria que iria invadir Jerusalém, iria sitiar Jerusalém e iria transformar eles em escravos. Então, o nosso único refúgio, a nossa única fuga é o Senhor, o nosso Deus. Só nele podemos confiar e ele tem que ser sempre o nosso único refúgio. Nós não podemos confiar em homens. E muitas vezes, nos dias de hoje, isso ainda acontece. A gente coloca a nossa expectativa no homem, né? Fulano vai me ajudar, tal lugar vai me ajudar, né? Tal instituição vai me ajudar, alguém vai me ajudar. Quantas pessoas vivem isso, né? Depositam a sua confiança em alguém. Eu preciso fazer um grande negócio, então eu estou confiando naquela pessoa, porque aquela pessoa ela consegue resolver aquilo. Eu preciso de um emprego, então eu vou confiar em alguém que é daquela empresa, porque aquela pessoa tem influência e ela vai conseguir para mim. Então a gente sempre está colocando a nossa expectativa e a nossa fé em alguém que não pode fazer nada por nós, em alguém que não vai nos ajudar, porque a nossa ajuda, o nosso refúgio vem do Senhor. E às vezes a gente só deposita a nossa confiança em homens, assim como esse povo. Eles depositavam a sua confiança na Síria, mas a palavra do Senhor está dizendo para eles: a Síria não vai salvar ninguém, pelo contrário, a Síria vai vir aqui, a Síria vai destruir vocês, a Síria vai levar vocês como escravos. E diz assim, assim não nos salvarão, e não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: tu és o nosso Deus. Igreja, tem dois tipos de adoração, dois tipos de idolatria, a qual a palavra condena, né? Tem vários tipos, mas aqui no texto são dois tipos de idolatria. Uma idolatria é quando a gente pega e cultua um outro Deus que não seja o nosso único Salvador, Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Outra idolatria é quando a gente quer algo, um elemento que nos leva a cultuar o nosso Deus. Isso também é uma espécie de idolatria, porque o único caminho é Jesus. E quando a gente pega qualquer outra coisa, qualquer outro elemento para nos levar a Deus, isso também é um tipo de idolatria. Tem gente, por exemplo, que idolatra o óleo da unção. Não sei se vocês já viram isso. Se a pessoa não tiver com óleo, ela está sem Deus. Você tem que estar com o olhinho para estar ungindo a casa, para estar ungindo os tapetes, para estar ungindo. Se não tiver com o olhinho, ela está sem Deus. Ou seja, ela está usando o elemento para levar ela até Deus. Isso é uma espécie de idolatria. Então a gente não pode usar nada que não seja o Senhor Jesus para nos levar até Deus. O único caminho é Jesus. Qualquer outra
ou qualquer outro objeto, qualquer outra situação que queira nos levar a Deus que não seja o Senhor Jesus, isso é idolatria. E a palavra então está dizendo aqui, e os irmãos estão confessando que eles não vão cultuar mais as obras das próprias mãos, dizendo essa obra, né? Tu és o nosso Deus, portanto só tu, Elohim, é o nosso Deus, e és compassivo e cuida dos órfãos e cuida dos necessitados. Para facilitar, a gente chega diante do nosso Deus e a gente diz o que para ele? Tu és o meu Deus. E o Senhor diz: tu és o meu povo. Quando a gente chega diante de um elemento, uma taça dessa e fala: tu és o meu Deus, ela vai te responder? Nunca. Vocês estão entendendo? Então nunca a gente vai receber resposta daquilo que não tem vida. Por isso a gente tem que prostrar e adorar apenas o único Deus que é vivo e poderoso. Amém? Outra situação interessante, versículo 4 diz assim, ó: eis que eu curarei a sua infidelidade. O profeta aqui agora, igreja, ele traz a infidelidade como se fosse uma doença. Amém? E a infidelidade às vezes ela é uma doença. E muitas vezes a gente não tem condição de lutar contra uma doença. Por isso Deus está dizendo que Ele que vai curar a infidelidade. Não é o povo que vai se esforçar, não é o povo que vai se autotratar, é Ele que vai curar, porque é uma doença. E às vezes a gente está infiel dentro da casa de Deus. Às vezes a gente está como uma prostituta dentro da casa de Deus. O que é isso? Se prostituindo com outros, né? Gerando coisas com outras pessoas e não apenas com Deus. E essa infidelidade, Deus diz que Ele é quem cura, Ele é quem trata. Então a cura para a nossa infidelidade está onde, igreja? Em Deus, não em nós. Então não adianta a gente ficar se esforçando para ser fiel com Deus, se na verdade a gente precisa se esforçar para estar com Ele, para que Ele nos cure. Amém? Continua o texto e diz assim, ó: eu curarei a sua infidelidade, eu os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como o orvalho para Israel. Igreja, olha que maravilha. Deus está dizendo para nós que Ele será como o orvalho. Às vezes, como a gente mora em um país tropical, a gente não tem noção do que é o orvalho, né? Mas lá, no contexto aqui de Israel, é um país que vive uma seca severa. É um local do mundo que é um local seco e árido, onde a chuva é escassa e aonde o orvalho faz toda a diferença. E o orvalho, igreja, ele é algo interessante, porque aqui nós estamos acostumados, né? Nós saímos ali fora, quando a gente vê relâmpago, trovão e o tempo fechando, a gente sabe que vai chover. O orvalho não, o orvalho é silencioso. Durante a noite o céu estrelado, a lua gritante, você vai dormir e no outro dia está tudo molhado. O orvalho, ele é silencioso. O orvalho, ele não dá sinais, né? Então quem vive dessa forma vive pela fé. Ele dorme e ele sabe que no outro dia vai estar tudo molhado, tudo regado, porque o Senhor trabalhou a noite inteira por ele, e ele não precisou fazer nada, e ele não se preocupou com nada que iria estragar. O orvalho, ele não prejudica em nada. O orvalho, igreja, ele não estraga nada. O orvalho é como se fosse uma rega assim, bem mansa, bem suave, a qual ele é maravilhoso. Outra coisa, a palavra de Deus diz o seguinte, ó: serei, portanto, como orvalho para Israel, e ele haverá de florescer como lírio, e lançará suas raízes como cédro do Líbano. Igreja, o lírio, eles dizem que é uma planta que ela cresce, ela desenvolve muito suas raízes, ela cresce demais. Amém? Então, a palavra de Deus diz que ele vai dar o crescimento.
Amém? Muitas vezes a gente está em busca de crescimento e a gente não consegue crescer, não desenvolve, não rompe, não vai para frente, não tem crescimento. Por que não tem crescimento? Porque não tem o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Está lutando, está correndo, está buscando, mas não cresce. Você já viu aquela pessoa que eu falo assim, ela chegou na igreja e 20 anos depois ela está do mesmo jeito, ela não cresceu nem espiritualmente, nem emocionalmente, nem financeiramente, de maneira nenhuma, não cresceu em nada, ela continua estagnada, ela não cresce. O Senhor está dizendo que vai dar o crescimento, mas não é qualquer crescimento, igreja. Ele diz assim, ó: ele haverá de florescer como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. O que o cedro do Líbano tinha? Sustentabilidade. Ele não só crescia, ele vai crescer com sustentação. Então, às vezes a pessoa tem um crescimento, mas logo ela cai, porque cresce, mas não tem sustentação. O Senhor está dizendo que vai dar o crescimento e vai dar também a sustentação. Vai firmar os alicerces. Então a gente vai ser alicerçado e vai ter o crescimento, desde que a gente o quê? Entregue o nosso caminho para o Senhor, desde que a gente se arrependa e se entregue a Ele. Continua diz assim no versículo 6: seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Igreja, os seus ramos crescerão e seu esplendor será como o da oliveira. O que está dizendo isso? A oliveira, igreja, ela frutifica muito. A oliveira, ela não dá um fruto hoje, ela não é como a bananeira. Como que a bananeira faz? Pede banana, dá uma bananeira, que você tem que fazer com ele? Cortar, e aí nasce outra bananeira. Não é isso? O pé de banana ele não vive 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não. Corta e nasce outro. A oliveira não, igreja. A oliveira é diferente. A oliveira vive centenas de anos. Dizem que lá em Israel existem oliveiras até hoje que foram contemporâneas de Jesus. Oliveiras milenares. Por quê? Elas murcham e secam e depois elas renascem, se renovam de novo. Então elas não morrem, elas estão sempre com o seu renovo, sempre frutificando. E é assim que o Senhor quer fazer com a gente. Ele quer que a gente fique constantemente frutífero. Aqui diz a fragrância do cedro do Líbano. As melhores fragrâncias que estão no Líbano. Então a gente não vai só florescer. Olha só que maravilha. O Senhor está dizendo que vai dar o sustento, vai dar o crescimento, vai dar a longevidade e ainda vai dar o melhor dos frutos. Olha que maravilha. Olha o que o Senhor está prometendo para o seu povo. Isso tudo se o seu povo quer voltar-se para Ele. Está lá no início. Volta, ó Israel, volta para o teu Deus, o Elohim, o Deus do povo de Israel. Continua e diz assim, igreja: os que habitam em segurança à sombra retornarão e renascerão como o trigo e florescerão como a videira, e o seu renome de Israel será como o vinho do Líbano. O que ele está dizendo? O vinho do Líbano era um dos mais renomados daquela época, ou seja, a fama do povo de Deus vai adiante. Então o que acontece? Isso é bem simples. As pessoas vão ver o que Deus está fazendo em nossas vidas e vão querer ser como nós somos, vão querer fazer parte daquilo que nós fazemos. Por que muitas vezes a igreja não tem crescimento? Porque as pessoas olham e não enxergam isso em nós, mas elas precisam ver. Não é assim que funciona? Vamos para o naturalzão? Como é que o Tigrinho conseguiu vários adeptos ao jogo? Mostrando quem ganha. Então as pessoas olhavam os ganhadores e queriam ganhar também, e buscavam isso. Da mesma maneira, o Senhor está dizendo que vai fazer com o seu povo. Ele vai levar o seu povo a um nível em que as pessoas vão olhar e vão querer também o que o seu povo tem. Vocês estão entendendo? Pastor, isso não está acontecendo. Então volte para Deus. Amém? Se a gente não se voltar para Deus, isso não irá acontecer. Continua e diz assim, versículo 8: ó Efraim, o que eu tenho com os ídolos?
eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. O que o Senhor está dizendo? Ele não vai se importar com os nossos erros, Ele não vai se importar com aquilo de ruim que a gente tem feito, desde que a gente se arrependa e clame o seu perdão. Então, Ele quer cuidar de nós, igreja. É bem claro aqui, vai Efraim, o que eu tenho com os ídolos, eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Para que o Senhor possa nos ouvir, o que tem que acontecer? A gente precisa falar, não é isso? Se a gente não falar, se a gente não clamar, se a gente não abrir a boca, se a gente não orar, como é que o Senhor vai nos ouvir? E ultimamente, igreja, nós temos falado um pouco com Deus. Nós temos chegado diante dele com poucas palavras. E muitas vezes, igreja, com palavras repetitivas, com textos prontos, às vezes não lendo, mas falando as mesmas coisas todos os dias, como se fosse um robô repetindo a oração para Deus, não chegando nele em espírito e em verdade. De que forma, pastor? Da mesma forma que nós conversamos, queridos, com verdade. A gente precisa chegar diante de Deus com objetivo puro. A gente precisa chegar diante de Deus com intimidade. Só assim o Senhor vai nos ouvir. Aleluia. A gente precisa chegar diante de Deus com verdade. E muitas vezes é o que nos falta, a verdade. A gente chega diante de Deus com uma oração pronta, que eu costumo chamar de reza. E isso, igreja, não move o Senhor. O que move o Senhor é sinceridade, verdade, fidelidade, lealdade. E é isso que a gente precisa, chegar diante de Deus, não inventando moda, mas com simplicidade, igreja. As coisas do Senhor são simples, e nós precisamos ser simples diante do Senhor. Então, se eu tenho uma necessidade, eu chego diante do Senhor o quê? Dizendo para Ele qual é a minha necessidade. É bem simples. Vocês lembram daquela viúva que estava prestes a morrer de fome com seu filho? E o profeta chega e ela fala para o profeta ao profeta. O profeta fala: faz um pãozinho para nós. Ela fala: não tenho, só tenho aqui um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pão e depois nós vamos morrer de fome. E o profeta falou assim: então vai lá e faz um pão para mim comer. Amém? Então a conversa, igreja, é uma conversa normal, natural, uma conversa simples, sem inventação de moda, sem glamour. Às vezes a pessoa fala até o que não sabe. Eu acho interessante isso. Você tem uma maneira de falar, fala conforme você está acostumado a falar. Mas você vai inventar uma palavra que você não sabe nem o significado diante de Deus, como se estivesse falando com uma caixa de som. Não, é uma pessoa viva. Então vamos chegar diante dele e vamos o quê? Abrir o nosso coração, porque ele está dizendo o quê? Eu te ouvirei. Então toda vez que você estiver falando com Deus, parte da premissa é que Ele está te ouvindo. Então não fala baboseira não. Não fala coisas loucas não. Fala coisas compreensíveis, a qual Deus pode compreender. Não fica inventando moda não, porque Ele está ouvindo. Amém? Então não inventa moda não. E Ele diz, igreja, não apenas que irá ouvir, mas eis que eu estou te ouvindo e cuidarei de ti. Aleluia. Sou como cipreste verde e de mim procede o teu fruto. Amém? O nosso fruto, igreja, ele procede de onde? De Deus. O nosso fruto, ele vem do Senhor. Foi quinta-feira que eu falei sobre isso na Tirapó, foi? Não, quarta foi na Tirapó? Foi quarta-feira que a gente falou sobre isso na Tirapó, foi? Na videira? Então basicamente é isso. Os nossos frutos, eles são do Senhor. E o texto, igreja, ele finaliza aqui fazendo um grande apelo final ao povo de Israel.
O profeta, então, após ele escrever tudo isso, após ele passar por tudo, após ele chamar Israel ao arrependimento, dizendo que ainda há perdão, dizendo que ainda há salvação, dizendo que não acabou ainda tem a esperança, ele faz um apelo final. E no versículo 9 diz assim: quem é sábio e tem entendimento? Quem são, igreja? Os sábios, os que têm entendimento. O texto responde: todo aquele que considera a minha palavra. Igreja, o que é considerar a palavra? É dar atenção à palavra, dar ouvidos. Quando você fala assim, eu considero tal pessoa, o que você faz? Você respeita aquela pessoa, você dá ouvidos a ela, você dá atenção a ela. Então, o que a palavra está dizendo aqui, com todo, e que quem é sábio e tem entendimento. O que é entendimento, igreja? Entendimento é o mesmo que compreensão. Quem é sábio? Quem compreende a palavra? Todo aquele que considera a palavra. Isso é sabedoria. Isso é o que nos traz o entendimento. Considerar a palavra, dar atenção à palavra. Por que muitas vezes nos falta sabedoria e falta o entendimento? Porque falta consideração pela palavra. A pessoa não presta atenção na palavra. No momento da palavra ela está distraída. No momento da palavra ela está dando atenção a qualquer outra coisa menos a palavra. Aí, por ela não dar atenção, por ela não considerar a palavra, ela não tem o entendimento, ela não compreende o que está sendo dito. E por que não compreende? Está bem claro o texto: porque não considera, porque não dá a devida atenção. Aí termina o culto, a pergunta é: o que foi falado? A pessoa tem a cara de pau de falar que não sabe. Igreja, ficou 1 hora escutando a palavra, e no final da palavra, não estou falando daqui de 2 meses não, no final da palavra, se você ficar na porta perguntando o que foi falado, tem uns que não sabem nem o assunto. Outros são mais malandros que os outros. Fala assim, Oséias capítulo 14. E daí? E o que estava dizendo Oséias capítulo 14? Qual foi a mensagem de Oséias capítulo 14? Não adianta você decorar o que foi dito, em que parte da Bíblia foi dito. Não é isso. A mensagem não é essa. A mensagem não está sendo dito. A mensagem não está sendo falado. É o que você precisa pegar. Talvez você chegou aqui essa manhã destruído, e o Senhor acabou de falar que Ele quer ser como orvalho para você. E por que você não compreendeu? Porque não deu a atenção. Às vezes você chegou aqui destruído, e o Senhor está dizendo que vai te alicerçar, para que você não caia, mas você não prestou atenção, estava ocupado demais. Às vezes você chegou aqui mirrado, sem crescimento, e o Senhor está falando: eu vou te dar o crescimento sobrenatural, e você vai sair daqui e vai continuar sem crescer. Por quê? Porque não deu atenção, não considerou o que foi dito. Aí, por não considerar, não compreendeu, e por não compreender, não se beneficia da palavra. Vocês estão entendendo? Aí vem o incrédulo, nunca foi na igreja, ouve pela live, aceita e considera e compreende isso, e recebe a bênção que nós devíamos receber, porque deu atenção à palavra. E assim é desde o começo dos tempos, igreja. O Senhor Jesus, Ele veio para os que eram seus, o povo judeu. Sabe o que aconteceu? Eles não o consideraram, e foram salvos os mais gentios do que judeus, e foram alcançados mais gentios do que judeus. Por quê? Porque os gentios estavam considerando a
palavra. E os judeus não consideravam. A palavra de Deus diz que certa vez Paulo estava pregando em Atenas e eles não conseguiam compreender o que ele estava dizendo. O ensinamento dele era diferente e eles convocaram ele, os sábios convocaram ele. Você vai explicar para nós que tipo de doutrina é essa que você está pregando? Que tipo de ensinamento é esse que nós não conseguimos compreender? E Paulo começou a explanar. No final, sabe o que aconteceu? Paulo falava sobre o Evangelho. Paulo falava sobre a morte e ressurreição do Senhor para aquele povo. Aí no final teve dois tipos de pessoas. Uns que zombaram dele. Quais foram os que zombaram? Os que não consideraram a palavra, não prestaram atenção, não compreenderam. E outros foram quem? Os que aceitaram e se converteram. Quem são esses? Os que consideraram, os que ouviram e compreenderam a mensagem. O que eu estou dizendo para vocês é que a mensagem ela é a mesma para todos. O que muda? O nosso coração. O que muda? Quem está ouvindo. O que muda? A atenção que nós damos àquilo que está sendo dito. É por isso que muitas vezes a nossa vida fica estagnada, não cresce, não muda, não rompe. Por quê? Não estamos dando a devida atenção à palavra. E é um apelo, igreja. Uma consideração final, um apelo final. Quem é sábio e tem entendimento, é uma afirmação isso. É uma pergunta com uma resposta afirmativa. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. E continua o texto e diz: e quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Vocês estão entendendo? Então aqui, igreja, às vezes a gente, como que a gente busca sabedoria? Como que não sei o que está bem claro. Considera a palavra, esse é sábio. Como é que eu busco o discernimento e o bom senso? Aqueles que se dedicam. O que diz aqui, igreja, a palavra? Dedicar. O que é dedicar? Gastar tempo. Dedicação é você querer se dedicar a uma coisa. Por que às vezes a pessoa não discerne nada? Porque não se dedica em nada. Eu venho no culto e o próximo culto agora é terça-feira. Então o próximo contato que eu vou ter com Deus é só na terça-feira às 7 horas. Eu saio daqui, eu não me dedico em nada. Eu não pego esse texto, eu não esmiuço esse texto, eu não leio ele novamente, eu não busco o que ele está dizendo. Não, eu fico por onde eu estou mesmo. O que eu recebi e não compreendi, não dei atenção, é com isso que eu fico. Aí a igreja não consegue romper. A igreja não consegue crescer. E quando cresce não tem estabilidade, porque cresce sem raiz, cresce demasiadamente. Vocês já viram, alguns lugares são assim, tem muita gente e pouca raiz. Ou seja, é só um volume de pessoas. Entram 200 por mês e saem 200 por mês. Então fica aquela igreja só com rodízio de pessoas. Está sempre cheia de pessoas vazias, que não mudaram sua vida, que não mudaram seu procedimento, que não estão vivendo o orvalho de Deus sobre suas vidas. O texto diz assim, vamos continuar, né? Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Igreja, a gente precisa também diferenciar. Entendimento é uma coisa, discernimento é outra coisa. Vocês sabem qual a diferença do discernimento e do entendimento, né? Entendimento é a capacidade de compreender alguma coisa. Então, entender é quando eu tenho a capacidade de compreender. A compreensão é o entendimento. E o discernimento é quando eu tenho a capacidade de avaliar se uma coisa é certa, se uma coisa é errada. Eu consigo discernir entre o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é pecado, o que não é pecado, o que é bom, o que é ruim. Isso é o que? Discernimento. Eu consigo compreender, fazer as escolhas certas.
O discernimento, ele é algo fundamental para nossas vidas. Por quê? Quem tem discernimento, igreja, ele tem a capacidade de compreender quais as consequências das suas decisões. Prestou atenção nisso? Quem tem discernimento tem a capacidade de compreender as consequências das suas decisões. Porque às vezes a gente não mede as consequências. Isso é falta de discernimento, não de compreensão. Discernimento. Eu não consigo discernir no âmbito natural o mover espiritual. Falta de discernimento. Eu não consigo compreender que a minha omissão de hoje vai causar uma destruição amanhã. Vamos renovar isso? A omissão minha nos dias de hoje com a minha família vai causar a destruição da minha família amanhã. Então, aquilo que eu deixo de fazer hoje vai ter as consequências. E quando eu tenho discernimento, eu consigo avaliar que isso vai gerar consequência. Quando eu não tenho discernimento, eu não consigo discernir que o que está acontecendo hoje é consequência do que eu fiz ontem. Eu não consigo discernir isso. Então, é necessário, igreja, a gente ficar mais atento. É necessário a gente prestar mais atenção. E a palavra de Deus diz o seguinte: além do discernimento, existe também o bom senso. O bom senso, igreja, é o que traz o equilíbrio. Amém? Então, o bom senso não é o certo ou o errado. O bom senso é o equilíbrio. Às vezes o que está fazendo, o que a gente está fazendo, não é errado, mas se a gente usar o bom senso, a gente deixa de fazer. Por quê? A gente vê que aquilo está causando uma falta de equilíbrio das coisas. Então, o que não tem bom senso é aquele que é desequilibrado. Uma pessoa com bom senso, ela é equilibrada, ela tem bom senso, ela sabe até onde ela pode chegar, ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe de que maneira ir, ela sabe mais ainda, ela sabe se ela pode ou não chegar, se é o momento certo, se é o momento oportuno para ela viver aquilo, para ela não viver aquilo, para ela fazer isso, para ela não fazer isso. O bom senso, igreja, é fundamental. Às vezes a gente vê as mulheres com uma grande dificuldade de falar com seus maridos. Isso é por quê? Porque falta o bom senso. O que é o bom senso? A hora certa de falar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A pessoa sai de casa de manhã, o marido sai de casa 5 horas da manhã para ir trabalhar. Pega um ônibus, vai trabalhar, né? Chega lá, todo mundo sabe que o trabalho, às vezes ele é legal, mas às vezes tem problemas, todo mundo sabe disso. Então tem problemas, gera um problema lá, um aborrecimento. Às vezes um patrão fala que o cara não devia, não quer ouvir, né? Às vezes um funcionário ali também junta uma treta, então acaba dando um aborrecimento durante o dia. E a pessoa vem embora de tarde. Qual que é o intuito dela chegar tarde? Marido, ele quer chegar, quer tomar um banho e quer descansar a cabeça. Quantas horas vai demorar isso? Talvez 10, 20 minutos. Ele quer chegar e ter paz em casa, porque é o seu refúgio. Ele não tem paz na rua, ele tem paz em casa. E aí o que acontece? A hora que ele chega e ele pisa após a porta, batendo na porta, já começa o quê? Uma falação na cabeça. Isso é o quê? Falta de bom senso. Não é que não deve falar, é que é o momento errado, é a hora errada, é o lugar errado. Então tem que ter bom senso. A pessoa acabou de chegar, então não é hora de falar. Bom senso. A pessoa está lá dormindo, 4 horas da manhã. Vamos conversar. Não vamos, gente. Bom senso, não é hora de conversar. Tem um assunto sério para tratar com você de madrugada, a pessoa está dormindo, vai conversa. Momento oportuno. A pessoa não está apta a conversar 4 horas da manhã. A pessoa nem acordou. Então a gente tem momentos oportunos
Quer ver outra coisa terrível? É quando a pessoa te liga e fala assim: nós precisamos conversar quando você chegar. Acaba com o seu dia. É mesmo quando é aquele chefe inoportuno que fala assim pro funcionário: sexta-feira de tarde, segunda-feira eu preciso conversar com você. Acabou o fim de semana do cara. Então a gente precisa ter bom senso. Eu estou dando alguns exemplos, né, do cotidiano, mas é em tudo. Em tudo precisa ter bom senso, que é o equilíbrio entre o entendimento e o conhecimento e o discernimento. Então o equilíbrio entre eles é o bom senso. Às vezes eu sei o que eu devo fazer. Isso é o que? Compreensão, né? Eu discerni o que está acontecendo. Isso é o que? Discernimento. Mas eu preciso ter o bom senso de saber utilizar o meu conhecimento na hora certa. Se discutir com um touro, mesmo que você tenha razão, isso é falta de quê? De bom senso. Vai discutir com um touro, não serve para nada. Discutir com bêbado, a pessoa está bêbado, alcoolizado. Se discutir com alcoolizado, perca de tempo. Discutir a palavra de Deus, perca de tempo. Discutir sobre religião, perca de tempo. Vocês estão entendendo? Muitas vezes nos falta bom senso. E ele finaliza dizendo assim, ó: ora, o caminho de Yahvé é a verdade. O caminho, igreja, para Deus não existe outro, é só um. Qual o caminho? A verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Está lá em João 17. A tua palavra é a verdade. Então, igreja, é bem simples. Eu quero me aproximar de Deus. Só existe um caminho: a verdade. Continua o texto, diz assim, ó. Olha que interessante, isso aqui é fantástico. Você parece que falou: acabou tudo, não tem mais o que ser falado. Olha só que interessante. O caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele. O justo anda no caminho de Deus, igreja. O justo anda pela verdade. O justo anda pela palavra. Mas os ímpios, olha o que diz o texto: mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Os ímpios e os opressores, igrejas, eles tropeçarão e cairão. O que a palavra de Deus está dizendo mais uma vez para nós? É só uma questão de escolha. Ou você anda pelo caminho, ou você anda fora do caminho e vai tropeçar e vai cair. É só uma questão de tempo. É bem simples. Andou fora do caminho, é só uma questão de tempo. Qual que é o problema? É que a pessoa acha que quando sai do caminho da verdade, ela vai cair logo em seguida. E às vezes não é isso que acontece. Às vezes ela parece que está caminhando bem. Às vezes parece até que vai chegar mais rápido. Às vezes parece que está dando tudo certo. Porém, igreja, certamente irá tropeçar e cair. É inevitável que isso aconteça. Então só existe um caminho que nos leva a caminhar em segurança, que é o caminho da verdade, que é o Senhor Jesus. Quando a gente anda nesse caminho, a gente anda em segurança. Mas os ímpios, eles não gostam de andar nesse caminho. Os ímpios e os transgressores, os pecadores, eles tropeçarão e cairão. Mas os justos, igreja, aquele que ama a justiça, que ama a palavra, que ama o que é certo, esse vai andar no caminho de verdade. E é isso, igreja, que o profeta quis dizer aqui em todo esse livro. Basicamente isso. Gente, tem um caminho certo, e o justo anda por esse caminho. E tem um caminho errante, e os ímpios e transgressores vão tropeçar. E pronto, não tem
mais escolhas, são apenas duas escolhas. A nossa vida é feita de escolhas, igreja. Só que as escolhas são sempre apenas duas. São vários caminhos, mas duas escolhas, sempre. Não entendi, pastor, vamos lá. Uma vida com Deus, existe a vida com Deus e os outros caminhos, ou seja, duas escolhas, ou você caminha com Deus ou sem Deus, porque qualquer outro caminho você vai caminhar sem Deus. Então na verdade são duas escolhas: anda com Ele ou anda sem Ele. Ah não, mas são muitos lugares. Não, são muitas portas, muita gente falando, muitas religiões. Não, são só dois caminhos: estar com Deus e está sem Deus. São só dois caminhos. Eu ando no caminho de justiça ou no caminho de transgressão, na verdade ou na mentira, fazendo o que é certo ou fazendo o que é errado. Simples. Então na verdade são sempre só duas escolhas, não mais que isso. A gente que complica um pouquinho querendo arrumar alternativas, mas são sempre só duas escolhas. Ou eu presto atenção na palavra e mudo a minha vida, ou eu continuo sentado sem dar atenção e com a vida igual. É simples. Ou eu faço o que tem que ser feito e considero o que eu estou ouvindo, considero respeito da ouvido ou da ouvindo, ou eu vou me tornar uma pessoa sem discernimento, sem bom senso, sem sabedoria. É simples, gente. Muito simples. Basta a gente se posicionar de que maneira a gente quer viver com Deus. Simples. E resumindo tudo, o primeiro versículo ele resume tudo, diz: volta, ó Israel, volte-se para Deus. É bem simples. A única maneira de viver todas essas bênçãos aqui, igreja, é voltando-se para Deus. Não adianta eu voltar, sair do louvor, voltei para o louvor, sair da escolinha, voltei para a escolinha, sair da igreja, voltei para a igreja, sair não sei o que, parei com isso, voltei com aquilo. Não. É simples. Volte-se para Deus. Só precisa voltar para Deus. Se você está longe de Deus, volte-se para Deus. E não vai ter erro, igreja. E não vai ter como dar errado. Amém? Não tem como dar errado. Qual que é o problema? É que a gente quer viver uma grande emoção ao invés de viver uma vida com Deus. A gente quer viver um grande milagre ao invés de viver uma salvação com Deus. A gente quer viver o extraordinário ao invés de viver o ordinário. O que é o ordinário? A ordem, diariamente. Então não adianta eu ver uma bola de fogo uma vez na vida e passar a vida inteira sem Deus. Eu preciso de ver Deus todos os dias quando eu acordo. E para isso eu preciso de ter sabedoria e discernimento. Por quê? A sabedoria para saber que existe um oxigênio que eu estou respirando. O discernimento para saber se ele não existisse eu morreria. E a fé para entender que isso provém do Senhor. Vocês estão entendendo? Então é preciso discernir tudo. Tem coisas, igreja, que só por Deus, e é bem claro, não tem como acontecer de outra forma. Eu preciso ter discernimento para isso, ó. Isso só Deus pode fazer. Isso só Deus, né? E eu preciso compreender isso. Vocês estão entendendo? Então é compreensão e discernimento. Eu compreender e eu discernir o momento certo de usar aquilo que eu compreendi. Estão entendendo? É basicamente isso. Compreenderam? Que bom. Vamos ver na terça-feira se compreenderam mesmo. Amém? A terça-feira, igreja, não é um dia de medo. Não é um dia. Porque tem gente que tem medo da terça-feira. Corre da terça-feira igual o diabo corre da cruz. Então não é um dia de medo. Não é um dia de se sobrepor inteligência e sabedoria sobre as outras pessoas. Porque não é para demonstrar conhecimento nem inteligência humana. A terça-feira é para ver se a gente teve a compreensão. Agora, o discernimento é a vida que vai mostrar. Não tem como. Por quê? A terça-feira eu consigo mostrar que eu compreendi. Mas eu vou usar isso aonde? Lá fora. Quando der a situação eu vou discernir se é para me usar, se não é para me usar. Então, o discernimento não tem como avaliar.
Qual que é a importância da terça-feira? É que na terça-feira a gente consegue saber se a igreja está compreendendo, se está tendo compreensão. Porque se não tiver compreensão também não tem jeito. Então eu preciso o quê? Compreender aquilo que está sendo falado. Eu compreendi, ótimo, agora eu vou partir para cima. Só que vou ensinar um negócio para vocês. Ao longo da vida com Deus, Deus vai entregando para o pastor, sabe o quê? Discernimento. E aí é onde está pegando. Por quê? Quando o irmão fala, o pastor discerne se o que ele está falando é verdade ou é mentira. Não é julga, é discerne. Se ele está falando a verdade ou é mentira. Se ele sabe o que está falando ou não. Às vezes a pessoa está falando a coisa certa, mas ela não sabe o que ela está falando. E o pastor sabe se ela está falando ou não. Quando ela escreve, o pastor sabe se foi ela que escreveu ou se foi outra pessoa que escreveu. Quando ela fala, o pastor sabe se ela sabe o que ela está falando ou não. Então, vocês estão entendendo que o discernimento, ele é além da compreensão? Você consegue discernir olhando cada um, se realmente entendeu ou não entendeu. Não é pelo que fala. Você pode falar o que você quiser, não é pelo que você fala. É o discernimento, não é a compreensão. Então, quando a gente está aqui, a gente está discernindo cada um, não compreendendo, discernindo. Tem vezes que as pessoas falam loucura. Aí você fala assim, falando loucura. Mas eu consigo discernir se a loucura que ele está falando tem coerência ou não. Às vezes é uma loucura, mas você fala, essa loucura tem fundamento. E às vezes ela está falando tão bonito que você fala, não sabe o que está falando. Não é uma avaliação, é discernimento. Vocês estão entendendo isso? E isso é dom de Deus. Então Deus nos dá o discernimento. Então não tem como correr. Quando eu falto, o pastor tem o discernimento de saber se você está correndo ou se você faltou. Tem isso também, sabia? Tem hora que a pessoa falta, isso é normal. Mas tem hora que ela está correndo. O pastor também consegue compreender. O que eu estou dizendo com isso? É difícil tapear, gente. O pastor, por quê? O discernimento do pastor é de Deus. Porque Deus tem que dar compreensão para nós pastores, para que a gente possa conduzir as ovelhas no melhor caminho. Porque a responsabilidade também é nossa, mas nós não somos o dono das ovelhas. Então, o Senhor, Ele dá as ferramentas para que a gente possa fazer o nosso melhor. Amém? E para isso a gente precisa o quê? Comunhão com Deus. Precisa de pagar o preço por tudo isso. Ah, mas o preço foi pago lá na cruz. Não estou falando de salvação, igreja. Estamos falando de vida com Deus. Também é outro departamento. Então, tudo isso a gente precisa de ter compreensão. De tudo. Né? Tudo na palavra de Deus a gente precisa ter compreensão. Tem coisas que é do Senhor fazer. Tem coisas que é nossa. Tem coisas que é pra gente. Tem coisas que não é. Então, tudo a gente precisa de compreender. É tanta coisa, igreja, que a gente precisa compreender. Às vezes a pessoa chega assim e fala assim, o pastor tal, quem é ele? Eu falo, nossa, o pastor é. Qual igreja que ele pastoreia? Nenhuma. Discernimento. Se você é um pastor, automaticamente você tem que pastorear. Ah, mas ele prega a palavra. Ótimo, então é um pregador. Né? É um preleitor. Mas não é um pastor. Porque pastor não só prega, pastor cuida das ovelhas, é diferente. Né? Pastor não é um mago pregador, não. Pastor, às vezes a mensagem do pastor é uma mensagem até muito simplória. Eu conheço um pastor grande amigo meu que a mensagem dele é só no barco e desce no barco. Mas ele cuida das pessoas. Então ele é pastor. Já conheço vários pregadores que não tem parada fixa, ou seja, não é um pastor, é um pregador. Vocês estão entendendo o que é discernir? Mas na igreja hoje está faltando o que? Discernimento. A pessoa recebe uma revelação, ela não consegue compreender se a revelação é de Deus ou não, porque falta o que? Discernimento. Tem um varão sendo usado na igreja, ele não sabe se ele está sendo usado pelo Espírito Santo ou por um demônio. Por quê? Falta de discernimento. Vocês estão entendendo? E como é que eu consigo discernimento? Como é que é a igreja? Quem tem discernimento e consenso?
aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Por que às vezes o irmão fica caindo nas ciladas? Porque não se dedica em compreender. O pastor fala assim, ó, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as profetadas. Mas a pessoa não se dedica em compreender isso. Ela quer o quê? Receber uma profetada. Quantos irmãos que eu vejo, eu não caio nessa. A hora que o profeta caminha para o lado dele, ele já desmaia de emoção. Se falar o nome, então, se derrete todinho. Já aprendeu diversas vezes isso, mas não compreendeu, mas não deu a devida atenção. Está ainda atrás de profetadas. Não busca o conhecimento, vive de profetada. O pastor já falou aqui. O que o profeta precisa ter? Sobrando conhecimento da palavra de Deus. Pessoas vêm profetizar na sua vida sem ter lido a Bíblia alguma vez. E às vezes a gente recebe. Nossa, mas é usado por Deus. É usado por quê? Porque está dando profetada? Falando aquilo que você já está cansado de saber? Falando aquilo que você quer ouvir? Igreja, vou falar outra coisa para vocês. Dificilmente Deus vai te enviar alguém para mandar você fazer o que você já quer fazer. Dificilmente. Sabe por quê? Deus não precisa disso. Quando a gente quer, a gente faz. Deus não precisa falar para ninguém, ó, faz o que você está querendo e vai dar certo. Não, quando a gente quer, a gente faz. Quando Deus envia profeta, geralmente eu falo, ó, sua vontade não é a minha. Não faz que vai dar ruim. A gente quer ouvir esse tipo de profecia? Não quer. Falta sabedoria, falta entendimento, falta compreensão e falta bom senso. O que é o bom senso? O equilíbrio. Guarda isso, viu? O bom senso é o equilíbrio. Toda vez que alguém vem com uma presepada do seu lado, tenha bom senso, tenha equilíbrio. Bom senso, equilíbrio. E o equilíbrio vai te ajudar a discernir. Por isso que está junto. O bom senso não está junto com a sabedoria, não está junto com o entendimento. O bom senso está junto com o entendimento. Por quê? O equilíbrio vai te dar ali o que você precisa para compreender. Equilíbrio. Então, acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Bom senso. Isso aí não está muito certo, não. Agora vamos compreender, vamos para o entendimento, vamos para o discernimento agora. E aí eu vou discernir o ambiente, porque eu tive bom senso. Quando eu não tenho bom senso, eu vou junto. Todo mundo caiu, eu caio também. Todo mundo chora, eu choro também. Todo mundo ri, eu dou risada também. Todo mundo vai embora, eu vou embora também. Vocês estão entendendo? Falta bom senso, equilíbrio, para poder discernir as situações. Amém, igreja? Amém. Que nós possamos sair daqui hoje muito mais maduros do que nós chegamos. Feche os olhos.